Então vamos lá. Graça e paz, queridos! Nós estamos hoje no dia 24 de março para mais um Tadel precioso. Nós tentamos fazer uma live, mas nós vamos utilizar esse canal aqui para poder ministrar ao teu coração o Tadel de hoje. Amém? Então, queridos, acompanhe comigo. Eu quero que você possa aí abrir a sua Bíblia. Nós faremos duas leituras. A primeira está no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 32. Acompanhe aí comigo. Está escrito assim, ó. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 homens, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Algumas outras versões diziam que da tribo de Issacar, 200 homens foram separados só para discernir, só para conhecer o tempo, o momento, a época que Israel estava vivendo. Se era tempo de guerra, se era tempo de paz, se era tempo de preparação, se era tempo de construção. 200 homens. Acompanhe também comigo a leitura que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 54. Acompanhe aí. E disse também às multidões, Jesus falando, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizei que haverá calor, e assim acontece. E ele fala assim, ó, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabeis discernir a época. E aqui o Senhor Jesus ele deixa esse estalo para a gente refletir. Então, sobre o texto de 1º livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32, e Lucas, capítulo 12, versículo 54 em diante, eu quero que você anote aí, deixe esses dois textos separados e vamos pedir ao Senhor discernimento para receber, para entender esta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar agora, Pai, o coração dos teus filhos. Peço que o Senhor, ó Pai, visite. Peço que o Senhor, ó Pai, libere sobre nós, ó Pai, uma chave virada. Sim, ó Deus, coloque em nossas mãos os segredos do Senhor. Sim, ó Deus, que o Senhor diz e libera, Pai, sobre nós, aqueles que o temem, aqueles que o buscam, a tua intimidade, os teus segredos, a conhecer, ó Pai, daquilo que o Senhor quer revelar. Em nome de Jesus, abençoe teus filhos, vem liberando sobre nós, ó Pai, essa direção, libera assim, ó Pai, o discernimento do alto, a sabedoria que vem dos céus, ó Pai, nós queremos aprender mais do Senhor, nós queremos conhecer, ó Pai, a tua palavra, conhecer os teus princípios e sim, ó Deus, não apenas conhecer, não apenas entender, mas nós queremos internalizar, nós queremos sim, ó Deus, receber, aprender do Senhor, ó Pai, e todos os dias poder praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor está apontando para a tua igreja, aquilo que o Senhor está, sim, ó Deus, liberando sobre nós, nos renove, nos fortalece, vem sim, ó Deus, motivando e animando nossos corações em tempos, ó Pai, de dificuldades, que seja o Senhor, ó Pai, levantando um exército sarado, curado, um exército pronto, disponível, um exército proativo, cheio da vida de Deus, pronto para marchar nessa terra, fazendo a diferença, declarando com fé a tua palavra, declarando pela fé que a vitória é nossa e acima de tudo exaltando ao Senhor e glorificando o teu nome. Espírito Santo de Deus, abençoe, ó Pai, esse teu filho, essa tua filha que está assistindo esta palavra, que seja o Senhor tocando no coração, renovando, sim, ó Deus, trazendo cura, Senhor, na mente, na alma, nas emoções, no espírito. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a estar alinhado contigo, ajuda-nos, ó Pai, a estar ajustado com o Senhor. Vem, Senhor Deus, fortalecendo cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como nós temos falado, esse tempo é um tempo de aproveitamento do tempo.
Nós estamos vivendo um momento como Brasil, um momento como Cianorte, como Igreja de Jesus na Terra, um momento onde nós, como liderança, como pessoas de visão, pessoas que enxergam a longo alcance, nós entendemos, queridos, que esse tempo é um tempo preparado por Deus para que nós possamos não somente viver, mas também estrategiar, nos reposicionar, estarmos totalmente reabibliados, ou seja, cheio do abibliamento, cheio da palavra de Deus em nossos corações, que nós possamos também vivenciar esse avivamento que Deus está derramando sobre a nossa nação nesses dias. Amém? E por que eu preciso discernir o tempo, pastor? Por que esse momento eu não posso simplesmente continuar vivendo e esperar a crise passar, esperar o que o governo vai fazer por nós, esperar o que as autoridades vão fazer por nós? O que eu preciso fazer? Quais são as decisões, quais são os posicionamentos que eu preciso ter nesse momento, onde muitos estão perdidos? Queridos, vamos para a palavra de Deus e vamos discernir esse tempo. Primeiro, discernir através dos princípios estabelecidos, discernir depois através daquilo que você pessoalmente está vivendo com a tua casa, com a tua família, com as tuas finanças, com a tua vida espiritual, com a tua vida emocional, sentimental, enfim. E também discernir o tempo junto com as pessoas na qual você trabalha, junto com as pessoas na qual você elabora algum projeto de vida. Então, discernir o tempo como nação, o tempo como família, como pessoal e o tempo como pessoa profissional, pessoa que está elaborando algum projeto de vida para mudança na sociedade. Então, discernir esses três aspectos, lógico, vai precisar primeiro um conhecimento dos princípios bíblicos e é isso que eu quero resgatar com vocês hoje. Então, vem comigo, vamos entender o que Deus deixou na sua palavra como um apontamento, uma direção para nós nesses dias. Aqui na primeira leitura que nós fizemos, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, nós encontramos aqui, dentro de Israel, cada grupo, cada tribo, cada ajuntamento de pessoas tinha uma finalidade. Então, a Bíblia, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que estava sendo organizado o reinado onde Davi estaria ali assumindo o reinado. E quando Davi estava assumindo, a Bíblia diz que o próprio Deus estava separando pessoas, cada um no seu potencial, cada um com a sua capacidade, para exercer uma posição estratégica dentro de Israel. Eu acho maravilhoso quando a Bíblia, por exemplo, ela fala assim, olha, levantou 4.000 homens para a guerra, levantou tantos mil homens para serem ferreiros, para produzirem espadas, levantou tantos mil homens para sair com escudos, com lanças. E aqui, no versículo 32, nós vamos ver assim que Deus estava levantando 200 homens, especificamente da tribo de Issacar, que era uma das 12 tribos de Israel, e esses 200 homens, eu penso que eles sentavam num conselho, numa assembleia, onde eles discutiam qual era o tempo que eles estavam vivendo. Eram homens dotados de discernimento, de sabedoria, apenas para compreender qual era o momento que eles estavam passando. Então imagine só, chegou um momento que todos eles se reuniram, olha, nós decidimos, entendemos, pela situação, pela circunstância, pelas conquistas das terras, pelo movimento econômico, político, geográfico, climático, eles tinham discernimento que o próximo passo que eles deveriam dar era ir para a guerra. Chegado no outro momento, eles analisavam também tudo de novo, a parte da economia, saúde, clima, geografia, condução dos tempos, dos governos, exércitos se movendo pela terra. Eles discerniam que era um tempo de paz, que era um tempo tranquilo, que era um tempo para eles edificarem, para eles construírem as muralhas. Enfim, eles de tempo em tempo se reuniam, a Bíblia não fala, mas eu penso que era um grupo, um conselho, que eles se reuniam de tempo em tempo para discernir o que Israel, como nação, devia fazer. É lógico que hoje
nós não podemos interferir, né, diretamente o que o grupo do conselho do presidente está decidindo, o conselho do governador está decidindo. Mas geralmente você vai ter a possibilidade de influenciar alguém, ou pelo menos, no mínimo, você discernir dentro da tua casa qual é o próximo passo que a tua família deve dar, qual é o próximo passo que você lá no teu setor, no teu trabalho precisa dar, qual é o próximo passo que o teu patrão, que o teu filho na escola, a faculdade ou o empreendimento que você está tocando, qual é o próximo passo que você precisa dar. Mas para isso precisa discernir. Então havia um povo na Bíblia, em Israel nunca entrava ou saía de uma guerra, nunca entrava num projeto sem antes refletir, ter um grupo que tivesse discernimento do que fazer, qual decisão tomar, qual é o passo a partir de agora. E amados, para e pensa, nós estamos vivendo um tempo propício para que isso aconteça, um tempo maravilhoso para você, dentro da tua casa, nesses dias de distanciamento social, entrar em consenso com a tua família, reunir a tua família e falar para eles qual é o próximo passo que nós devemos dar. Vamos analisar, vamos pautar o nosso próximo passo em fake news, em pressão psicológica, em teoria do pânico, teoria do caos, ou nós vamos pautar, pega isso no teu espírito, nós vamos pautar nosso próximo passo, a nossa decisão, nosso projeto de vida, a nossa esperança, a nossa expectativa naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está apontando. Qual é o próximo passo que você, como família, ou se você puder no teu setor, na tua empresa, no teu negócio, no teu empreendimento, no teu projeto, qual é o próximo passo que você vai dar? Ponto. Que você vai dar um passo, que você vai tomar decisão nesses dias, isso é fato. Isso é fato. Ou você toma uma decisão que vai afetar o teu futuro de forma positiva ou de forma negativa. Isso é fato, nós vamos acabar tomando decisões. A questão é que por causa de influências malignas, por causa de influências e opiniões negativas, ou por causa de opressões midiáticas, às vezes muitos vão acabar tomando decisões erradas que vão afetar todo um curso da história, que vão afetar até mesmo a sua descendência. Ei, cuidado, escute, pare. Eu até assim lançaria um desafio para você. Amanhã, no dia de amanhã, não ouça nenhuma notícia ruim. Não ouça, não abra os teus olhos para ficar focado em notícia ruim. Não ligue a tua televisão para ficar ouvindo notícia ruim. Não fica no Zap vendo vídeos e áudios de coisa ruim. Ei, escute. Permita que a tua mente seja limpa. Não fique depositando lixo e mais lixo na tua mente, nos teus ouvidos, nos teus olhos, ou permitindo transbordar do teu coração, através da tua boca, lixo orgânico, lixo espiritual, lixo emocional. Escute, em nome de Jesus, permita amanhã fazer um dia de limpeza, né? De vez em quando faz uma faxina. Faça uma faxina no teu coração, faça uma faxina na tua mente, faça uma faxina nos teus ouvidos. Não permita ser poluído por influências malignas. Por quê? Esse momento é um tempo de você não tomar decisão errada. Você quer ver uma coisa? Escuta só. Eu tenho há uns dias ministrado sobre, no nosso treinamento de liderança, eu tenho ministrado sobre os segredos que 4% da população mundial tem e pratica para alcançar sucesso, para ter uma vida abundante, para ter uma vida tranquila, no mínimo, para não ficar devendo para ninguém. No mínimo, para ter uma vida alinhada, com bom testemunho, segundo o padrão de Deus, segundo os princípios bíblicos. E aí, eu lembro que, se eu não me engano, foi em começo de janeiro, por causa dessa leitura e dessa explanação que eu tenho feito com a minha liderança, eu fui para uma das nossas igrejas em Rondon e eu ministrei uma palavra, e no final da palavra eu queria tanto ministrar o porquê e explanar uma situação, mas só deu tempo para eu falar assim: olha, gente, em 2020 não façam financiamento. Em 2020, não façam financiamento. Só deu tempo falar isso, e o pessoal depois ainda, alguns ficou com dúvida, mas eu falei, gente, estamos discernindo o momento.
É tempo de transição econômica, política, mundial, global. Tem coisa acontecendo aí que vai mudar o século, que vai mudar essa década inteira. Entenda. Então, nesse ano, abstenha-se de fazer um financiamento. Foi a direção que eu dei para a nossa igreja. E o que acontece? Nessa semana, um dos irmãos, eles responderam para nós aqui, um dos irmãos da nossa igreja mandou, pastor, falou para o pastor André, olha, o pastor antes pregou aquela palavra e agora faz sentido, isso está fazendo sentido, porque quem fez financiamento e agora entra num período de recessão, um período delicado economicamente, até mesmo a questão de quem tem emprego, escuta, olha só que interessante, ele discerniu que aquilo que eu tinha falado tinha feito efeito. E o mais interessante, algumas pessoas que estavam prestes a fazer financiamento não fizeram. Ou seja, mas vai ficar sem o bem? Vai, mas pelo menos vai passar esse tempo de quarentena, esse tempo de período delicado, vai passar mais tranquilo, não vai passar tão preocupado, não vai ficar aí perdendo o sono. E aí sim vai se fazer valer esse princípio que em Israel havia um povo que só discernia. Será que esse é um tempo de fazer financiamento? Ei, escute. Presta atenção aqui. Será que esse tempo é tempo de você comprar coisas supérfluas? Será que esse tempo é tempo de você tomar aquela decisão que vai requerer de você o ajuntamento de muitas pessoas, o investimento de um grande capital? Será que esse tempo é um tempo de você entrar num projeto que vai onerar você no seu tempo, nos seus recursos e também na otimização com a tua família ou com as pessoas que estão à sua volta? Será? Então, para e pensa. Mais do que nunca, esse é o momento de nós discernirmos o tempo, de otimizarmos o tempo. Pastor, então você está dizendo que esse tempo não é para mim fazer nada? Pelo contrário, esse é o tempo onde mais você deve produzir, mas primeiro aqui, na sua mente. Pensa, busque conselho. A palavra de Deus diz que a sabedoria habita na multidão de conselhos. Agora, mais do que nunca, é um tempo de você pedir conselhos. E aí, olha, você que já viveu isso, você que já viveu uma pandemia no passado, ei, você que já viveu tal coisa, você que já viveu uma crise no passado, como é que vocês saíram? Como é que você conseguiu lidar com aquele momento, com aquela angústia? Tudo bem que naquela época não tinha nível de informação e essa tempestade, chuva de informações misturadas, falsas e verdadeiras. Não tinha. Porém, como foi? Pergunta para as pessoas, peça opinião, peça conselho. Olha, o que você acha que eu deveria fazer? Entende, queridos? É impressionante como nós precisamos discernir o tempo, discernir o momento. E isso vai fazer toda a diferença na tua história, na tua trajetória. E, como eu tenho dito, as tuas decisões hoje vai afetar até a tua descendência, teus filhos, teus netos e talvez até os teus bisnetos, ok? A Bíblia diz assim, que existe um padrão geracional, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Ou seja, filhos, netos e bisnetos. Então, a decisão que você toma hoje vai afetar, eu poderia dizer até diretamente, a sua terceira e quarta geração. Então, por que eu preciso aprender a discernir o tempo? Para não tomar decisão errada. Para não colocar, como diz o ditado, os pés pelas mãos. Amém? Então, assim, eu deixo essa direção para o teu coração. O que você vai fazer? Não se precipite. Ei, não se precipite na palavra, não se precipite no agir, no fazer, no comprar. É ou não é? Pastor, mas eu fiz um projeto em 2020, na virada do ano você me orientou a fazer um projeto. Sim, porque quem tem projeto tem o que apresentar para Deus e tem o que planejar, se programar. Pô, eu tenho um projeto, ok? Eu planejei algo para 2020. Peraí, mas no meio do percurso deu uma crise, deu um baque, deu uma coisa. Ok, dá um pause no projeto e continua. Depois a gente volta, retoma. Amém, queridos? A questão muito bom é, quando você tem um projeto, um planejamento, quando você tem pessoas à sua volta que te ajudam a discernir o que está acontecendo, você acaba não tomando decisões erradas. E é isso que Deus quer que nós façamos. Por quê? As nossas atitudes também, ou melhor, as nossas decisões também vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Então eu não posso tomar decisão somente por aquilo que eu estou sentindo. Eu não posso também tomar uma decisão por aquilo que está todo mundo tomando. Eu não posso tomar uma decisão por aquilo que está todo mundo falando. Escute,
tome uma decisão, o próximo passo, o que você deve fazer através do que a palavra de Deus te diz para fazer. Então vai ter um momento que Deus vai falar para você, avance, ousadia, chegou um tempo de você avançar, chegou o momento de avançar. Deus vai falar isso. Vai ter um momento que Deus vai falar para você, agora calma, espera que eu estou agindo, aguenta, passe por essa tempestade, porque isso vai passar. Lembre-se, toda pandemia, toda epidemia um dia passou. E o que ficou? Para alguns, destroços de decisões erradas, para outros ficou, né, ali os despojos, né, de decisões assertivas. O que você quer receber de Deus no final dessa quarentena, no final desse tempo de crise? Escuta, Deus está falando com muitas pessoas nesse momento. Espero que você esteja com o coração ensinável, para não simplesmente jogar uma palavra fora, mas para guardar essa palavra e falar, peraí, eu preciso buscar conselhos, eu preciso discernir o tempo, eu preciso otimizar o meu tempo. Enquanto o tempo está, entre aspas, parado, paralisado, estagnado, muitos estão aproveitando o tempo para produzir conhecimento, produzir discernimento, produzir conselhos que valham a pena, que vão mudar todo o rumo de uma história. Amém? Recebe aí sobre a tua vida. No segundo texto aqui que nós lemos, aqui em Lucas, eu espero que você continue com a sua Bíblia aberta. Aqui no segundo texto, nós vamos encontrar a palavra da seguinte maneira, Jesus falando aos discípulos. Acompanhe aí comigo no versículo 54. Disse também às multidões, quando vocês veem aparecendo uma nuvem no poente, ou seja, do lado oeste, logo dizeis que vem a chuva. E assim acontece. E quando vocês veem soprar o vento sul, dizei que haverá calor. E assim acontece. E aí Jesus ele dá uma bronca, ele puxa a orelha, ele fala assim, mas vocês não estão entendendo, vocês conseguem discernir coisas terrenas, coisas visíveis, mas vocês não estão discernindo as coisas invisíveis. E aí, queridos, é a chave. Se o próprio Jesus pediu, orientou, está apontando na sua palavra que há coisas invisíveis que precisam ser discernidas. E ele diz o seguinte, e por que não, ou melhor, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto, não sabeis discernir o tempo. Então, da mesma forma que em Israel havia um povo para discernir o tempo aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento é como se Jesus está falando assim, ei, vocês perderam essa habilidade de discernir o tempo. Antigamente vocês tinham um grupo para discernir o tempo. E agora? Agora vocês estão vivendo, deixa a vida me levar, deixa as pessoas controlar minha vida, deixa as coisas acontecer, deixa as melhores decisões da minha vida nas mãos de outros. Escute, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você aprenda a discernir o tempo para que você possa tomar decisões corretas, tanto para você quanto para a tua família. Capite? Captou aí? Vamos lá. Agora eu tenho um momento de discernimento aqui, não quero assim ser profeta do que está certo, do que está errado, do que vai acontecer ou do que deixou de acontecer. Mas eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus que Israel, além de ter um grupo de pessoas que ficavam se reunindo só para discernir o tempo, Israel tinha a cultura, tinha uma lei, olha isso que fantástico, tinha uma lei em Israel que obrigava o povo a discernir o tempo e a viver dentro de um padrão temporal, dentro de um padrão do Cronos que Deus tinha estabelecido, de uma forma ordenada, debaixo de uma lei dada por Deus. E para isso, eu quero fazer a leitura com você, vem comigo, Levítico, capítulo 25, a partir do verso 8, Deus ele dá essa direção, Deus ele aponta para o povo e ele deixa uma lei temporal, cronológica, para algo que era espiritual. Amém? Vem comigo, está escrito assim, ó. Contarás 7 semanas de anos. Então vamos lá, 7 semanas. Então como que se, cada semana, né, por exemplo, cada semana tem 7 dias. Então ele está falando assim, contarás 7 semanas de anos. Então os dias da semana, esses 7 dias da semana, é como que se a simbologia que estivesse falando assim, ó, para cada dia fosse um ano, certo?
Então você vai contar 7 semanas de anos. Então 7 vezes 7 anos são 49 anos. Ok? Só para deixar bem claro. Então ele fala assim, ó, contará 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, 7 vezes 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de ano terão 49 anos. Então, no mês 7º ao 10 do mês, ou seja, no dia 10 do mês 7, fará passar a trombeta vibrante do dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então aqui ele está dizendo que esse estipular de 49 anos vai ser para toda a terra. Agora o que acontece? Israel tinha isso como uma cultura, como uma lei, uma ordenança. O restante do mundo não tem, mas a lei, quando ela é espiritual, dada por Deus, ela vale para todo mundo. Então se chegou para Israel, vai chegar para a gente também. Vem comigo. Olha só. Santificareis o ano 50º, ou seja, no ano 50, esse ano 50 será o ano santificado ao Senhor. E ele diz o seguinte: e proclamareis liberdade na terra a todos os vossos moradores. O ano do jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Ah, queridos, olha que coisa fantástica. Leia comigo, não fica só na minha leitura, acompanhe aí na sua Bíblia. O ano 50º vos será, versículo 11, o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer por si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Então o que ele está falando aqui? Agora, daqui para frente, do versículo 11 até o final, até o versículo 34, você vai ver uma série de ordenanças sobre a questão cronológica, sobre a questão do cronos, né? A questão temporal que Deus instituiu como uma ordenança, como uma cultura dentro de Israel. E o mais interessante, queridos, é que Israel sabia que a cada 49 anos eram-se trabalhada a terra, era feita todas as negociações, tinha toda a sua política de conduta, porém no 50º ano, quando dava o jubileu de ouro, ou seja, 50 anos, a cada 50 anos havia um jubileu de ouro. Quando dava o jubileu de ouro, acontecia 3 coisas em Israel, e você vai ler até o versículo 34, e você vai encontrar isso de uma forma bem didática. Mas eu quero resumir para você. Quais eram as 3 coisas que acontecia a cada 50 anos dentro de Israel? A primeira coisa, os escravos eram libertos. Uau, isso é fantástico, os escravos estavam sendo libertos. Então os escravos eles estavam presos, ou melhor, eles estavam trabalhando para os seus senhores, mas a cada 50 anos eles eram libertos e voltavam para a sua família. Até que no versículo 10, no finalzinho, está escrito assim, ó, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Então olha só, acontecia essas 3 coisas. Primeiro, os escravos eram libertos, voltavam para a família. Segundo, as terras, as casas, as possessões eram devolvidas aos antigos donos, ok? E terceiro, olha que coisa fantástica, as dívidas eram perdoadas. Então vamos lá, os escravos eram libertos, as terras voltavam para os antigos donos e as dívidas eram perdoadas, amém? Então vamos lá. Ah, pastor, mas eu não vejo isso acontecendo, a minha dívida nunca foi perdoada. Escute, queridos, eu estou falando de uma lei espiritual, por isso que você vai precisar de muito discernimento para você captar o que nós estamos dizendo. Eu vou começar aqui hoje, se a gente não conseguir terminar nesse vídeo, no próximo vídeo a gente vai continuar até você captar essa ideia e discernir qual é o tempo que você está vivendo. Amém? Então vamos lá. Aqui, nesse texto de Levítico 25, ele está apontando o jubileu de ouro. Então, pensa comigo. Israel tinha uma cultura que a cada 50 anos o povo trabalhava normal, eles tinham lá, comprava terra, vendia e tal. Mas quando dava 50º ano, no ano do jubileu de ouro, essas 3 coisas aconteciam. E de certa forma, observando e analisando bem, até os países que não são judeus, que trabalham, cultivam, compram, vendem, enfim. Lógico, muitos países hoje já não tem mais a questão do trabalho escravo, porém,
de certa forma, espiritualmente, de tempo em tempo, não digo a cada 50 anos, mas de tempo em tempo, os países vivem um certo jubileu de ouro, mas não legalizado, um jubileu de ouro não ordenado, ou melhor, que eles não conhecem, que eles não sabem e muitos não discernem. Que fora de Israel, o nome jubileu de ouro é conhecido como crise. Crise. Já ouviu essa frase ou não? Crise. Estamos vivendo crise. Crise. Começa a traduzir. Não estamos passando por crise, estamos passando por um jubileu de ouro. E aí você vai começar a entender os princípios bíblicos e facilitar muito mais esse entendimento e discernir o momento que você está vivendo. Ah, pastor, então a cada 50 anos acontece uma crise no mundo? Não, calma, não é assim. Discerne, às vezes vai vir um jubileu de ouro para a tua cidade, às vezes vai vir um jubileu de ouro só para a tua família, às vezes vai vir um jubileu de ouro para a nação e às vezes vai vir um para a terra inteira, para todo mundo. Agora, como discernir esse momento? Para e pensa. A Bíblia está falando que, primeiro vamos pensar a questão do que acontece no jubileu de ouro. Né? A Bíblia está falando que nesse tempo do jubileu de ouro, 3 coisas aconteciam. Os escravos eram libertos, ou seja, voltavam para suas famílias. Essas pessoas aqui que eram escravas, a Bíblia diz que eram pessoas que tinham uma dívida, não tinha como pagar a dívida e elas se tornavam escravas. Então aqueles senhores ali, por exemplo, pegavam aqueles escravos, aquelas pessoas como escravas, porque elas não tinham como pagar a dívida. E aí, durante um tempo, essa pessoa ia trabalhar como escrava para aquele senhor que ela estava devendo. Então ela ficava escrava daquele senhor, até vir um jubileu de ouro. Quando vinha o jubileu de ouro, essa pessoa estava livre da escravidão. Essa pessoa agora ela estava solta, ela podia voltar para a sua família. Ela não estava mais debaixo de um jugo de escravidão. Quando acontecia isso? No jubileu de ouro, ok? Mas vamos lá. Pastor, e hoje? Como é que hoje não tem trabalho escravo? E será que alguém é escravo hoje? Vamos para a Bíblia, a resposta está tudo na palavra. Provérbios capítulo 22, versículo 7, diz o seguinte: aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. Então, o que a Bíblia está dizendo são princípios espirituais. Usou o povo judeu como parte física, material, para facilitar o entendimento. A forma pedagógica, concreta, real de acontecer foi com o povo judeu. Conosco, nós podemos interpretar de uma forma espiritual. Então, olha só, a Bíblia deixa muito claro que aquele que pega emprestado se torna escravo daquele que emprestou. Então, vamos lá, pensa aí agora você na tua casa. Será que tem alguma coisa que você comprou parcelado, no cartão de crédito, financiado, a perder de vista? Tem alguma coisa aí? Pensa aí. Não responda para mim, pensa aí você agora na tua casa. Ah, eu financiei a minha casa, eu financiei o carro, eu fui nas Casas Bahia, parcelei em 24 vezes, eu tenho isso comprado em não sei o quê, eu peguei dinheiro emprestado do meu pai, eu peguei dinheiro emprestado do meu amigo. Tá. Queridos, de quem você tomou emprestado e ainda não conseguiu pagar, espiritualmente a Bíblia diz que existe um senhorio, existe um jugo que está sobre você. Por quê? Tomou emprestado, ainda não pagou, ainda não devolveu, ainda não conseguiu quitar, significa que há um jugo do senhorio sobre a tua vida. E aí sim começa esse momento aqui, ó. Quando é que acontece um jubileu de ouro? Quando você quita todas as suas dívidas, quando você não fica devendo nada para ninguém. E é o que eu tenho falado para a nossa liderança. Ei, escute, 2020 não faça financiamento. Ah, pastor, mas 2021 eu posso? Querido, lá a gente fala outra coisa. Espera, mas 2020 não faça. Por quê? Não se torne escravo de ninguém em tempo delicado, em tempos que você não discerniu. Discirna o tempo. Ah, pastor, então é errado fazer um financiamento da casa? Não, querido, isso aí é uma outra história. Porém, dentro disso, nós temos outros conselhos, ok? Qualquer coisa você manda pra gente no zap que a gente passa para você. Isso já é uma outra ministração, uma outra parte. Mas para a questão didática, todo tipo de débito que eu ainda não quitei me deixa preso no mundo espiritual com aquela instituição financeira, com aquele banco, com aquela pessoa, com aquela loja, todo tipo. Por isso que a Bíblia diz,
olha, não servireis a nenhum outro Deus. Ou seja, não se coloque debaixo do jugo de ninguém. Você só vai ser um servo de Deus. Servo, a palavra servo significa escravo. Então você vai se tornar escravo apenas do Senhor. Por quê? Aí vem um outro princípio. A Bíblia diz assim, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então, se nós somos escravos de Deus por amor a Ele, o Filho do Homem já nos libertou, nós somos livres em Cristo Jesus. Então, é uma escravidão que nos deixa livre. Agora, qualquer outro tipo de escravidão, de serviçal, que não seja para Deus, que for para mamon, que for para financiadoras, que for para lojas, que for empréstimo que você fez, qualquer tipo de débito que você tenha, eu estou devendo perdão para aquela pessoa, qualquer tipo de débito, até o perdão que você está devendo para outra pessoa, te torna escravo dela, te torna escravo daquela instituição, ou daquela pessoa, ou daquela família. Então, o que Deus está querendo? A direção de Deus, e eu já estou aqui já dando uma pistinha para você entender. Olha só, um segredo para você captar. A direção de Deus é que você não se torne escravo de ninguém. Por isso que de tempo em tempo em Israel havia o jubileu de ouro, porque a vontade de Deus é que ninguém fosse escravo. A vontade de Deus é que todos fossem livres. No entanto, em Levítico foi criado o jubileu de ouro, porque Moisés já resgatou, libertou o povo da escravidão lá no Egito. Então a vontade de Deus já era libertar o povo. Imagine só, Deus liberta o povo no Egito, o povo entra na terra prometida e começa a ser escravo. E aí? Então não valeria a pena. A questão é, Deus está te libertando para você ser livre. Então, queridos, vamos lá. Minha equipe aí fala quantos minutos eu tenho ainda para a gente não perder o time aqui. Vamos lá. Só para recapitular e você entender esse processo, só para você captar que Deus está querendo que nós aprendemos e discernimos esse tempo. Não podemos, de forma alguma, entrar debaixo de jugo de escravidão de outras pessoas, nem de financiadoras. Se possível, se for questão financeira, compre à vista. Se for questão de perdão, vai lá e já peça perdão, se livra dessa escravidão, saia fora dessa escravidão. E esse tempo que você está agora para refletir é Deus te potencializando. O que eu vou fazer para me livrar dessa escravidão? O que eu vou fazer para sair desse jugo? O que eu vou fazer para ser livre de verdade? Ei, se você só parar esse Tadel aqui agora e você refletir como você vai mudar a tua vida para tornar você e toda a tua descendência livre, já valeu a pena. Se você só conseguir discernir de que forma você não vai mais entrar em enrascada, de forma que você não vai mais ficar devendo perdão, devendo abraço, devendo nada para ninguém, se você só refletir isso, já valeu a pena. Esse tempo já se tornou um tempo de sabedoria, Deixa eu contar uma situação para vocês. Provavelmente esse casal abençoado está nos assistindo e eu quero assim usar eles como exemplo, só não vou citar o nome. Olha só, um dia um casal chegou em mim e falou assim: pastor, então quer dizer que nós estamos escravos do banco, né, por 30 anos, nós financiamos a nossa casa e agora nós vamos ficar escravos, então o que adiantou Jesus ter nos libertado e tal. Falei, calma, vamos lá. Deus sempre quer trabalhar essa questão de reflexão, discernimento do tempo, certo? Então a questão é, quanto tempo, joga para esse lado, quanto tempo vocês financiaram a casa? Nós financiamos em 30 anos. Ok, tranquilo, é o que a maioria faz. Ok, queridos? Apesar que de 90 anos para cá, o mundo foi condicionado a só comprar imóveis se for através de alguma instituição financeira. E a questão, queridos, é que isso não é a verdade, isso não é a orientação correta. Você pode comprar imóveis, adquirir imóveis sem a ajuda de instituição financeira. O brasileiro está tão condicionado, queridos, que infelizmente a gente acha que não existe outra forma. Existem, ok? Mas também isso aqui é uma outra situação. Mas vamos lá. E aí eu falei para eles o seguinte, tudo bem, vocês já fizeram e tal, mas como transformar 30 anos em 7? 37. Falei assim, reflitam, pensam, depois vocês me dão a resposta. Vamos lá, 37.
Aí na hora, assim, de início, ele falou, não, é impossível. Eu falei, 37, eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. 37. Ei, você que também está assistindo agora, talvez tenha algum financiamento grande. Vamos lá, digamos que o seu financiamento é em 48 meses. Eu quero falar uma coisa para você. 48 em 20. Vai para cima, pensa, como é que você pode fazer isso? Você que tem algum débito aí, que está difícil de você quitar, digamos que o débito é 20 meses. Pensa comigo, eu libero essa palavra para você. 20 em 8, vai para cima. 20 em 7, vai para cima. Deus está contigo. São estratégias que você precisa parar e refletir. Esse é o tempo. Ah, pastor, mas a situação está complicada. Não estou falando que você vai ter que fazer isso agora. Só estou falando para você refletir. Porque na medida que você pensa, lembra, a tua boca começa a proclamar, declarar. A palavra de domingo foi declaração de fé. E a tua mente agora vai começar a achar meios para que isso seja uma realidade. E faça um projeto. Interessante que passado umas 2, 3 semanas, esse casal chegou em mim e falou assim, pastor, não é que você tinha razão, 37, vai dar certo, nós finalizarmos o que ia ser em 30 anos, agora vai ser em 7 anos. E eles já começaram a se programar e tal, e vão fazer uma proposta lá para o banco, para cada ano fazer, né, uma quitação parcial desse débito. E eles se programaram, fizeram um projeto financeiro para isso. E queridos, vai dar certo. Ah, é porque o pastor antes profetizou. Não, é porque estratégia, primeiro, vamos lá, princípios bíblicos, depois programação, estratégia, boa vontade. Amém, queridos? Então, antes de você falar assim, é impossível, para mim não dá, para com essa conversinha fiada, não deixa essa mentalidade negativa alcançar a tua mente. Pensa o que você pode fazer. Com toda certeza eu posso falar para você que existem no mínimo 2 ou 3 possibilidades de resolver o teu problema que você ainda não pensou. Eu tenho um pastor auxiliar aqui da nossa igreja que ele diz o seguinte, todo dia eu preciso acordar com 2 ou 3 ideias. Querido, isso é fantástico. Por quê? Ele está programando a mente dele para poder trazer ideias, coisas que ele não tinha pensado, estratégias, soluções para os problemas dele que ele não tinha pensado. Então fica aí essa dica, comece a pensar coisas, estratégias, formas para que você não fique debaixo do jugo de ninguém, ok? É lógico que aqui no Jubileu de Ouro, uma das coisas que acontecia era a libertação dos escravos. Uau! Olha só, eu lembro no Sermão do Monte, quando Jesus está ministrando e ele fala assim, olha, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E aí eu pensava assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então os mansos aqui, as pessoas que são humildes, as pessoas que são simples, vão herdar os céus. Não, mas aí quando você vai ver o contexto, não é esse o contexto. O contexto são 2 tipos. Primeiro, a terra que está falando é coisas terrenas, terra. Se fosse céu, Jesus ia falar, bem-aventurados os mansos, porque vai herdar os céus. No entanto, que se você olhar as bem-aventuranças, você vai ver lá que deles é o reino dos céus. Então, Jesus não se precipitou, ele não trocou as palavras. Quando ele está falando terra, é terra. E olha só, ele diz o seguinte, bem-aventurados os mansos. O que é mansidão? O que é ser uma pessoa mansa? Quando a gente vai procurar o significado de mansidão, nós vamos fazer um paralelo lá com a palavra do apóstolo Paulo, quando lá em Gálatas 5, ele vai descrever o fruto do Espírito. E aí um dos frutos, dos gominhos do fruto do Espírito é domínio próprio. Então mansidão é você ter potencial para fazer 100, mas você resolve fazer 90. Mansidão é você ter potencial de gastar R$1.000, mas você fala, não, eu vou gastar 500. Mansidão é você ter potencial para falar uma palavra grotesca, uma palavra chula, e você se mantém manso, você obtém o domínio próprio, você se controla e você não fala essa palavra chula. Então, a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui, fazendo um paralelo, está falando de quem realmente vai sair abençoado depois de um jubileu de ouro. Bem-aventurados os mansos. O que os mansos fizeram durante os primeiros 49 anos para que quando chegasse o jubileu de ouro, eles passassem por essa crise, passassem pela fase do jubileu de ouro e saíssem do outro lado abençoado?
ele simplesmente exerceu mansidão. Depois nós vamos tratar um pouco mais sobre essa mansidão, porque todo jubileu de ouro está conectado com o ser manso. Ser manso significa você ter domínio, você ter potencial para mais, mas você discernir o tempo e você vai devagar, você vai com o pé no chão, você vai aprendendo que nem tudo você precisa despejar de uma vez. Você segura, você canaliza, você filtra, você dosa, você controla. Você está entendendo? Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, olha só que interessante. Eu falei que todo jubileu de ouro tinha 3 coisas. Primeiro, os escravos eram libertos, as terras voltavam para os antigos donos, e as dívidas eram quitadas. Então, queridos, todo jubileu de ouro havia uma transferência de riqueza, uma transferência de terras, havia grandes transferências dentro de Israel. Era como que se você está ali com o computador e você apertasse a tecla reset, você resetasse, voltasse tudo do início e você estava dando um novo start. Ou seja, como nós também já falamos aqui, né, para toda a nossa igreja, existem novos ciclos que estão se iniciando e nós precisamos captar que Deus está nos dando discernimento, sabedoria para entrar nesse novo ciclo com mansidão, Queridos, olha, espetacular. Eu sei que o tempo está ficando curto, eu só vou finalizar essa parte aqui com você e eu quero te convidar já para você ficar ligado nos próximos vídeos que eu vou fazer o término, o fechamento dessa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai te maximizar após essas orientações, esse discernimento do tempo. Amém? Capta aí. Então, só para a gente finalizar aqui, o jubileu de ouro, ele acontecia em Israel. Nós não somos judeus, não estamos em Israel. Porém, em nós, como é que esse jubileu de ouro está atuando? Como é que esse ciclo que Deus está fazendo no mundo, esse ciclo que Deus está fazendo na nossa cidade, esses novos ciclos que Deus está abrindo na nossa casa, na nossa família, na empresa. Então, antes de você reclamar, eu perdi o emprego, eu tive que me adaptar dessa forma por causa dessa situação que o mundo está vivendo. Escute, não reclame, entenda. Discirna o tempo, discirna o momento, porque grandes mudanças, e eu queria que você anotasse isso, escuta o que eu vou te falar, grandes mudanças estão vindo por aí, grandes mudanças. Deus só está chacoalhando o que é abalável para que aquilo que é inabalável permaneça. Então, grandes mudanças estão chegando. Eu me alegro porque eu sei que o nosso Deus poderoso está agindo. Eu sei que muitos estão sofrendo, muitos estão sendo bombardeados. Olha, na nossa igreja aqui mesmo, só esses 3 últimos dias eu recebi notícia que nós temos, acho que 8, 9 irmãos com dengue. Nós temos irmãos que sofreram acidente ontem, nós temos irmãos que estão hospitalizados, outros irmãos que estão sentindo muita dor por causa de cirurgia que já fez, outros irmãos que estão meio desesperados porque praticamente já perdeu o emprego, outros irmãos que estão com muita dúvida, não sabem o que fazer. Então nós estamos vivendo um tempo, queridos, que a orientação que eu dou ao coração de vocês agora é: discirna o tempo, discirna o momento. Não tome decisão precipitada, cuidado para não sair por aí tomando decisões radicais em detrimento de uma situação que vai passar. Cuidado, calma, cuidado com as tuas palavras agora. Então, do jubileu de ouro nós já entendemos que nós precisamos discernir o tempo para não ser escravo de ninguém. Lembra Provérbios 22:7, lembra bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Então entenda, não saia debaixo de todo jugo, toda escravidão. Pastor, mas já está, agora estou no meio de um financiamento. Calma, Deus vai te dar estratégia para você reduzir o tempo. Talvez você não consiga quitar de uma vez, não tem problema, mas reduza, diminua o tempo, diminua o máximo que você puder. Seja programável e programe a tua mente para acordar todos os dias com novas soluções do que você pode fazer. Amém? Então essa é a direção do pastor Anderson ao seu coração, para que você possa discernir o tempo, discernir o momento, discernir e otimizar as pessoas que estão à sua volta. Busque conselho, busque conselho, né? E também, queridos,
Otimize esse tempo que você tem agora nas tuas mãos. Não deixe esse tempo infrutífero. Seja produtivo nesse tempo, pensando em novas soluções, pensando no que você pode fazer, pensando como que você pode projetar a tua família, pensando como que você pode projetar as pessoas que estão à tua volta, pensando em novas soluções para os seus problemas e, acima de tudo, utilize esse tempo para você buscar conselho, Lembre, buscar conselho são conselhos que vão apontar direção. Buscar opinião é só para você filtrar a sua opinião. Não ande por opinião de quem não sabe do assunto que você está vivendo. Mas busque conselho de especialista, busque conselho na área que você está padecendo alguma necessidade. Amém? Fique essa direção minha ao teu coração. E eu quero agora de uma forma muito exclusiva. Eu quero orar por você e lançar uma palavra profética ao teu coração. Amém? Peço que você fique de pé agora aí na tua casa, aí onde você está assistindo. Se você estiver dentro do carro, não tem problema. Eu queria que você estendesse as suas mãos assim. Estende as suas mãos assim, que eu quero lançar uma palavra de vida ao teu coração. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, ó Pai, agora cada vida que está ouvindo esta palavra nesse dia. Senhor, eu sei, ó Pai, que muitos serão alcançados, muitas vidas serão transformadas através dessa orientação, desse discernir o tempo, o momento, a época que estamos vivendo. Pai, permita que os teus filhos, ó Pai, tenham decisões de sabedoria. Permita agora, ó Pai, que os teus filhos recebam do alto criatividade e soluções, muitas soluções para os problemas que eles estão enfrentando. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha abrir a mentalidade, abrir os olhos espirituais. Sim, ó Deus, dê sensibilidade aos ouvidos dos teus filhos, para que essa palavra alcance o coração deles. E acima de tudo, ó Pai, que o teu nome seja exaltado naquilo que eles estão fazendo, naquilo que eles vão fazer. Eu quero liberar uma palavra profética. Em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra que esse tempo de distanciamento social, que esse tempo que você está vivendo, esse tempo que você está agora aprendendo a discernir, vai ser um tempo tão produtivo na tua vida, que após esse tempo, você vai ter soluções que vão mudar o curso da tua família, que vão potencializar lá no teu emprego, no teu serviço, na tua empresa, na tua escola, na faculdade, nos teus projetos, nos teus sonhos. A partir desse tempo, Deus vai te dar uma mentalidade expansiva, uma mentalidade de trazer novas soluções, uma mentalidade assertiva em cada palavra, em cada passo, em tudo que estiver fazendo. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo tempo de paz, tempo de refrigério, tempo de crescimento, tempo de discernimento, tempo onde a sabedoria do alto vai vir sobre você e toda a tua casa, tempo de saúde. Eu profetizo saúde emocional, saúde biológica, saúde espiritual, saúde psicossomática, saúde em todos os teus nervos, neurônios, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida hoje, que a misericórdia do Senhor esteja sempre se renovando todos os dias na tua vida e na tua família, e que você seja mais que vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, eu deixo uma tarefinha para vocês. Discerne esse tempo, compartilhe esse vídeo com mais 3, 4, 5 pessoas que você sabe que pode abençoar a vida dela. E também, queridos, eu quero pedir para você, olha, anote num papel aí, faz essa tarefinha de casa. Como você pode discernir esse tempo? Como você pode encontrar soluções que até hoje não solucionou? Como você pode sair da escravidão, do jugo de escravidão, seja de financeiras ou seja de perdão que precisa ser liberado, que você está devendo perdão e precisa pagar esse perdão. Então faça no papel, anote no papel como é que você vai se tornar uma pessoa livre em Cristo Jesus, porque foi para isso que Ele te chamou, para a liberdade. Jesus te deu liberdade, Ele morreu numa cruz para que você tivesse uma vida abundante, livre na presença dEle. Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal também, dá lá o seu joinha, o seu like e compartilhe com quem você quiser esse vídeo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Shalom, shalom.